Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente chegou então ao 7º dia da novena em celebração aos 300 anos da Mãe Aparecida. E nesse 7º dia eu convido vocês a lerem na palavra. Lucas capítulo 2, versículo 22. Maria e José levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então hoje fica um convite que a gente apresente o nosso coração ao Senhor. Porque ser devoto, o que é? A gente não para na devoção. A devoção é um estágio para a gente ir adiante. A devoção tem que nos levar ao ponto final, que é o Senhor, que é Jesus, né? As pessoas, a gente tem que falar, por isso que é importante a gente falar de devoção, porque tem gente que para na devoção, e a devoção, eu ainda tô segurando aí, no dia 12 que eu faço questão de dar o meu testemunho. Eu não sei se vai ser exatamente no dia 12, porque no dia 12 eu vou estar nas celebrações, né? Mas eu vou dar o meu testemunho de como Maria me levou, de um olhar na infância, ela foi me levando então até o filho dela. Mas eu faço questão que esse testemunho seja no grande dia. A gente vai dar um jeito para que seja no grande dia, embora estarei, né, em procissão, mas a gente vai dar um jeito de contar essa história no grande dia dos 300 anos de amor e devoção do povo brasileiro. Então, Mãe Aparecida, que levastes vosso filho Jesus ao templo e vos consagrastes ao Senhor, ajudai-nos a não severar nossas vidas para nós mesmos. Fazei que repartamos os irmãos nossos dons, tudo que de graça recebemos de Deus. Amém, né? E cada dia a gente sugere uma prática aqui no YouTube, né? Nós estamos aqui fazendo a novena no YouTube para que ela pudesse ocorrer todos os dias no mesmo horário. Então a gente tem esse momento de oração às 18 horas. Às 18 horas é um horário mariano, então a gente tem esse horário aí para estar juntos em oração. E a prática de hoje, que cada dia a gente foi falando de uma prática, é ir à igreja e rezar por alguém. Se você não pode ir à igreja hoje, a gente vai fazer essa oração aqui pela internet, então juntos, né? Pense em alguém, entregue essa pessoa a Nossa Senhora Aparecida para que ela leve a Jesus e que, né, Jesus seja o mediador diante de Deus. Então a gente vai fazer essa oração para alguém muito especial e que esteja precisando de oração. Hoje nós não vamos rezar por nós vamos entregar então, Maria, Nossa Senhora Aparecida, né, nossas grandes Cidinha aí, e que a gente pede a ela então que ela cuide dos que a gente ama, que ela cuide também dos nossos inimigos, daqueles que nos magoam. E justamente hoje, a novena oficial da Aparecida do Norte, porque vocês sabem, né? Eu peguei um pouquinho de cada novena pra gente ter uma aqui, pra não ficar uma coisa repetitiva. Ela fala pra gente rezar sobre uma questão que ela tem aparecido muito na página Quero Iluminar. Infelizmente, a grande devota de Nossa Senhora Aparecida, Princesa Isabel, ela nos libertou da escravidão, mas infelizmente não nos libertou do racismo. E tem tanto comentário racismo na página Quero Iluminar, isso deixa o meu coração tão triste, né? A gente tá em 2017 e as pessoas ainda se acham superior por causa de cor, né? E ainda mais quando você é devota de Nossa Senhora Aparecida, que é a santa que ficou negra. Vou até contar e explicar já, porque é uma pergunta muito que fazem pra mim. Por que Nossa Senhora Aparecida é negra? Na verdade, a gente não sabe como é Jesus e nem como é Maria. A gente acredita como eles sejam pelo fato deles serem do Oriente, daquela região ali de Belém, de Nazaré, que hoje em dia é a região ali da Síria, da Palestina, de Jerusalém. Então a gente
acredita-se que os traços sejam como o de quem nasce naquela região, né? Jesus muitas vezes é apresentado por esses galãs da televisão, né? Mas Jesus não tem uma face ocidental, ele tem uma face oriental. Da mesma forma, sua mãe Maria. Provavelmente eles deveriam ter a pele branca, porém um pouco mais bronzeada ali, por morar numa região de deserto e tal. Mas a gente não sabe também se Jesus era negro, se Jesus era branco. Não se fala na Bíblia qual era a cor da pele, né? Então, só que a maioria das imagens, eu tô aqui, por exemplo, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, a cor da pele dela é branca. E por que então Nossa Senhora Aparecida não é a única santa, não é a única apresentação de Maria Negra? Há outras, que em outras oportunidades eu vou apresentar para vocês. Não sei se vocês sabem, o dia 12 também de outubro não é apenas o dia do título de Nossa Senhora Aparecida, também é o dia de Nossa Senhora do Pilar, que é um título que aqui no Brasil a gente quase não fala, mas é um título muito especial para o pessoal da Espanha que também nos acompanha. Ela foi feita de argila, então a argila já é uma cor, né? A imagem que foi encontrada no rio ela, há 300 anos atrás, ela é de argila, então a cor dela já era mais escura. Quando ela foi levada, primeiro ela ficou na casa dos pescadores, depois teve um oratório para ela, até se criar a primeira igreja, depois hoje em dia a gente tem esse santuário, né, que abriga os devotos do mundo inteiro. As velas daquela época foram deixando ela negra. Então ela até na abertura do livro do Rodrigo Alvarez, ele fala: a santa que perdeu a cabeça ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. Então tem toda uma história. E dentro do contexto da época, 300 anos atrás, a gente vivia a escravidão. Então por isso essa oração que o Santuário Nacional de Aparecida nos convida a fazer é muito importante. Então a gente coloca aqui também que a gente se liberte, né? Maria libertou das correntes o escravo Zacarias. Eu peço a ela que ela liberte a gente, né? As pessoas que têm esse preconceito por cor, por raça, por etnia. Tira essas correntes dos nossos corações. Eu peço a ela então. Maríama, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Mãe dos homens. Maríama, Mãe dos homens e todas as raças e todas as cores de todos os cantos da terra. Pedi ao vosso Filho que essa festa não termine aqui. A marcha final vai ser linda de viver. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo de hoje. Sem ligar ao que dizerem, no vosso tricentenário, nós vos pedimos, Mariama, Mariama, que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. O mundo precisa de paz. Basta de injustiça. Nada de escravos de hoje, de senhor de escravos de amanhã. Basta de escravos. Um mundo de irmãos não só de nome e de mentira, de irmãos de verdade, Mariama. Mariama, Senhora Aparecida, dai-nos a voz da profecia no tempo e na história de agora. Amém, né? Então tem essa questão aí que a gente fala muito, aquele contexto histórico no qual então Maria surgiu, os escravos, né, os negros eram escravizados. Mas as pessoas hoje em dia também existe ainda escravidão no mundo. A gente não pode achar que isso é uma coisa do passado, infelizmente. Isso ainda acontece no mundo de hoje e isso precisa acabar. Então a gente também apresenta, mas também tem essa escravidão que eu digo a vocês, que essa escravidão de que a gente ainda essa escravidão ainda de se... Essa escravidão ainda, então, de se acreditar que a gente é melhor do que o outro por causa da cor da pele, por causa... Isso tem que parar, né, gente? A gente precisa se libertar disso
e viver num mundo sabendo que todos somos, então, irmãos, que todos nós somos filhos do mesmo Deus, temos a mesma mãe que é Maria, e por isso que ela se apresenta de várias formas. Eu não conhecia recentemente, eu conheci uma Nossa Senhora que tem os olhinhos puxados, representando o pessoal do Oriente, né? Representando as etnias chinesa, coreana, japonesa, que a gente sabe que tem uma diferença, né, entre as culturas deles, e aí tem também uma Nossa Senhora representando. Então, Nossa Senhora é a mãe de todas as etnias, então artisticamente ela é representada de todas as formas, de todas as etnias. E vamos também falar nesse dia de hoje de promessas e ex-votos. É comovente ver um devoto ou devota subindo de joelhos a ladeira do santuário até o altar da Senhora Aparecida. Quantas pessoas já conseguiram uma graça, né? Isso eu nunca fiz, gente. Isso se eu fizer também o meu médico, porque eu tenho um desgaste no joelho, então eu nem aguentaria, mas já fiz várias promessas que realizei no Santuário Nacional de Aparecida. Esse é um tipo comum de promessa, mas existem muitos outros, como acender velas. Essa da vela eu fiz, eu já contei o testemunho na página Quero Iluminar, que quando meu primo levou um tiro no olho, eu pedi que se ele não morresse, eu levaria uma vela da altura dele ao Santuário Nacional de Aparecida no próximo 12 de outubro. O meu primo, além de não morrer, ele não perdeu o olho, que os médicos falaram que a bala que atingiu o olho dele poderia ter explodido e ele ia ter que ter um olho de vidro. Ele não perdeu, ele perdeu um pouquinho da visão, mas ele não ficou cego. Eu só pedi para Maria que ele sobrevivesse, mesmo se ele ficasse cego, mesmo se ele precisasse, mas Maria intercedeu e Jesus, né, nas linguagens de hoje, Jesus lacrou, fez a obra por completo. Então essa da vela eu já fiz. Vestir-se igualmente a algum santo, essa promessa eu também nunca fiz. Fazer uma peregrinação, tenho muita vontade, eu ainda vou pagar. Eu fiz uma promessa assim, de uma peregrinação a Jerusalém. Nossa Senhora sabe qual é o pedido que eu fiz, e quando ele se realizar, com certeza farei a peregrinação a Jerusalém. Confessar-se, confessar e comungar já faz parte da vida do cotidiano do cristão. Reconciliar-se com alguém, levar o caminho carregado de pobres, Aparecida do Norte, como fez uma vez um caminhoneiro. Em razão dessa fé, a Sala dos Milagres da Basílica está cheio de ex-votos, objetos que simbolizam a promessa feita e a graça alcançada. Esse dos ex-votos, que é quando a gente deixa um objeto lá, eu fiz do meu TCC. O meu TCC tinha várias cópias, né? Uma cópia para mim, uma cópia para a biblioteca da faculdade, uma para cada professor, e eu tinha uma cópia para Nossa Senhora Aparecida, então tem uma cópia do meu TCC na Sala dos Milagres. Senhora Aparecida, valei-nos das dificuldades, curai-nos das enfermidades, especialmente as injustiças e o nosso egoísmo. Agora a gente vai rezar então por todas essas questões, a gente vai rezar por alguém que esteja precisando de oração, a gente vai rezar pela questão da injustiça, pela questão da violência, pela questão do racismo, do preconceito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada
dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades que nos achamos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer algum daqueles que têm recorrido a vós, invocando vosso santíssimo nome e implorando vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, a vós recorremos, tomando vós de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Senhora, livrai-nos de tudo que vos possa ofender e ofender a vosso Santíssimo Filho, nosso Redentor e nosso Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo, dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Soberana Rainha, livrai-nos da tentação do demônio e de todos os males que nos abençoam, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver e amar-vos na eterna glória por todos os séculos. Amém, né? E falando em devoção, o que é a devoção? A devoção é algo que a gente não deve parar no caminho. Ah, eu sou devota, tá bom já. Não, não é assim. A devoção é um ponto que a gente chega para nos levar até o ponto final, que é nos levar ao Redentor, nos levar à Santíssima Trindade, nos levar ao Espírito Santo, nos levar ao Filho, né? Ao Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, e nos levar a Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente tem devoção em Nossa Senhora, em vários títulos, são mais de 1000 títulos, estamos celebrando o título mais brasileiro, né? Da Nossa Senhora Aparecida, a forma como Deus disse, né? A forma que Deus se comunicou conosco para dizer que também está com o povo brasileiro, principalmente naquela época de escravidão, que tem todo aquele contexto histórico, que a gente conversa muito na página facebook.com/Vivendo para Iluminar. E além disso, a gente também, além de ter toda essa questão histórica, a gente também tem as nossas devoções nos santos. Mas os santos são exemplos de como que a gente também chega a essa Santíssima Trindade. Muitos santos nos levam também até Maria para que a gente possa chegar na Santíssima Trindade. Então, a Mariologia bem vivida, falando de uma forma teológica agora, é aquela Mariologia que te leva ao cristianismo. Então, é isso que a gente precisa viver. Eu falo muito de Maria aqui, mas o dia que eu der o meu testemunho aí, que eu tô guardando pro dia 12, o meu testemunho é isso mesmo, a Mariologia que me fez seguir a Cristo, porque sem ela eu não teria seguido a Cristo. Então foi ela que me levou, por isso que eu uso a expressão que eu sigo Jesus, mas de mão dadas com Maria, porque ela que me pegou, de uma forma metafórica falando, me pegou pela mão, na verdade ela me pegou por um olhar e me levou a seguir os passos, porque eu não queria, né, porque eu falava assim, Jesus é muito legal, né, mas quem vira amigo de Jesus morre como mártir, dá ruim, né? Se você pegar a história de quem vivia perto de Jesus, só dava ruim na vida deles. Então, eu queria dar uma fugida aí de Jesus, mas a mãezinha sabia o que era melhor para mim, me queria perto do filho dela, e aí eu vou contando também no dia 12, faço questão de contar para vocês. Não sei como vai ser isso, porque o dia 12 vai ser uma correria, né? Vai ter celebração, vai ter procissão, então, mas a gente tá aqui firme e forte. Então, às 18 horas, nossa novena, amanhã já é o 8º dia da nossa novena. Convide os amigos, fala para eles, ó, vamos para a página youtube.com, quero iluminar, fazer a novena de Nossa Senhora Aparecida. Nunca é tarde pra gente, vai passando pros amigos, passa pros grupos, se inscreve no canal. Quando a gente tiver 10.000 visualizações, a gente vai fazer uma promoção aí, e aí a gente vai rezando. Então vamos rezar mais uma vez? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandamos, degredados filhos de Eva, a vós gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada
a nós esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois desse desterro mostrar-nos Jesus. Bendito o fruto, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E me veio agora, na hora que eu virei aqui, né, porque eu tô diante de Nossa Senhora Aparecida e de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. E aí me veio, né, tem uma frase que eu acho muito bonita, que fala assim, que apenas os sábios sabem ver que durante uma procissão, a gente é muito criticado porque nós temos as procissões. Durante a procissão, só os sábios conseguem enxergar que, na verdade, a gente não tá atrás de Maria, a gente tá atrás desse menininho aqui, desse Redentor que ela carrega nos braços. Mas muita gente vai falar assim, tá bom, né? Então, Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, ela carrega o menino Jesus. Nossa Senhora de Nazaré, nossa Nazinha, carrega o menino Jesus. Nossa Senhora Auxiliadora também. Nossa Senhora da Mãe dos Aflitos também carrega o menino Jesus. Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Bom Conselho, várias, né? Até Nossa Senhora de Pietá, e ela não carrega o menino Jesus, mas ela carrega já em seus braços Jesus após a morte, Jesus depois que ele desce da cruz. E aí vai falar assim, e Nossa Senhora Aparecida, vocês estão atrás dela? A gente está atrás do menino que ela carregou no ventre e carrega eternamente no coração. Então, independente de se Jesus está no braço de Maria ou não, a gente sabe que ele sempre está no coração. Então, seja qual for a procissão que a gente está, apenas os sábios conseguem reconhecer que nós estamos indo, a nossa mariologia nos leva ao nosso cristianismo. É que não é todo mundo que percebe isso, então a gente precisa explicar. Então eu gostaria de explicar que quando, né, em breve estarei na procissão de Nossa Senhora Aparecida, estarei ali com a mãe que carrega o seu filho no coração, porque toda mãe carrega aqui o filho, né? Ela nunca se desgruda do filho no coração. Então é isso, amanhã a gente tá aqui às 18 horas juntos pro nosso 8º dia de novena, já estamos chegando no final com muita alegria, pedindo sempre a Nossa Senhora para nos iluminar nessa jornada. Até amanhã às 18 horas.